spin-off do Jack o Estripador saiu oficialmente no Japão com impressionantes 74 páginas, superando a maioria dos capítulos de Shumatsu juntos. E enquanto a gente ainda não sofre fazendo a tradução para vocês, vamos falar das primeiras impressões que eu tive nesse capítulo. E já de início o que acontece é a Brunhilde fazendo a clássica convocação para o Jack entrar no Ragnarok, o que me lembra até mesmo o momento em que ela selecionou o Lubu mesmo sem conversar com ele. E eu fico imaginando se algum dia existirem outros spin-offs de outros humanos, isso vai acabar se repetindo com todos eles em várias épocas da existência humana. Seria uma coisa bem divertida. Mas antes que continuasse para a mesma história que todos nós conhecemos do início do Ragnarok, nós retornamos para 1888 em Londres. Aquele exato mesmo ano onde começaram os assassinatos das prostitutas em que o próprio Jack Estripador cometeu, como os mesmos métodos, mesmas armas e condições que foram apresentadas na vida real sendo mostradas aqui no spin-off, coisa que eu acho bem divertida para ver os fatos que realmente aconteceram e não coisa inventada como mudando o nome das vítimas ou mudando algumas situações, mas sempre com uma pitada de Shumatsu para deixar ainda melhor. Como por exemplo, uma coisa bem legal que vai deixar vocês de queixo caído. O verdadeiro responsável desses assassinatos não é o Jack Estripador, velhinho que a gente conhece, todo legal, mas sim esse cara bem aqui, jovem, maduro, trabalhando como um jornalista honesto, entre aspas, que na minha opinião seria uma jogada de mestre se acontecesse na vida real. Porque naquela época, ninguém iria duvidar de alguém que já estava perto das investigações, perto da polícia e ainda por cima documentando tudo o que estava acontecendo. E até mesmo justificaria por que ele consegue enviar pacotes e as cartas do Jack Estripador com tanta facilidade sem que a própria Scotland Yard encontrasse a sua verdadeira localização, porque ele já trabalhava lá e enviava pessoalmente de uma forma que ninguém o achasse. E o mais legal de tudo é que quando essas cartas chegavam, o próprio Luke Evans, o Jack Estripador original, que ficava responsável de colocar tudo isso nos jornais. E foi acontecendo os novos assassinatos, as novas cartas, etc, etc, até que apareceu a quinta e última vítima canônica que o Jack Estripador fez em vida. E adivinhem só quem estava lá para investigar? Ele mesmo. Porém, com um pequeno detalhe, ele estava meio que dando uma de Light Yagami de Death Note, falando que vai encontrar o Jack, que vai matá-lo e levá-lo à justiça, seguindo o próprio rabo de um lado para o outro durante todas as páginas desse capítulo. E até agora nada parece ter saído fora do comum, até que aparece o nosso Jack que nós conhecemos, aquele velhinho grisalho super estiloso, tomando seu chá da tarde como sempre e arrasando corações até mesmo de mulheres mais jovens. E eles eram tão conhecidos que ela ficava dando até a sua torta de maçã favorita, que deixava ele todo tímido, porque era o seu ponto fraco. Olha essa carinha de garoto inocente, até parece que ele iria matar alguém na sua vida. Ele não parece ser ruim nesse momento e nunca pareceu. E comprovando ainda mais essa parte que eu acabei de mencionar, ele acalma a moça que estava servindo ele, que ficou com medo do Jack o Estripador, dizendo que a criatura que eles criam na sua cabeça é muito maior e mais amedrontadora do que a coisa real. Imaginem só, nos próprios jornais ele é dado como o maior mal da humanidade, uma pessoa cruel que mata mulheres. Porém, na vida real, é só um homem comum trabalhando no jornalismo, algo bem menor do que todos eles imaginam. O que, pelo menos pra mim, faz todo o sentido do mundo. Mas o maior azar do Luke Evans foi ter sentado perto do Jack que a gente conhece para conversar sobre a família, sobre o trabalho, etc, etc. E isso acabou ocasionando no que a gente conhece o protagonista
Eu vou ter que achar um jeito de chamar ele porque é difícil ficar falando dois Jacks. Ele percebeu que o original estava com uma cor diferente na hora que estava se afastando dele, meio que já percebendo e ligando os pontos que ele era o assassino que todo mundo estava procurando por aí. Mas se eu pudesse definir uma cena favorita para esse capítulo até agora, são duas, uma agora e outra mais no final, que ele viu uma garota que estava pobre, toda mal vestida, tentando vender jornais. E quando um deles ficou totalmente ensopado, ele mesmo foi lá e comprou o jornal quase estragado que ele já tinha lido antes, só para poder ajudar ela com dinheiro. E o motivo de tudo isso era porque ele via ele mesmo quando ele tinha que procurar pão no lixo e ficar correndo para sobreviver nela mesma, meio que se vendo no espelho e querendo melhorar as condições que ela estava para que ela não termine do mesmo jeito em que ele fez, matando os próprios pais. Mas para sorte dela, os dela já estavam mortos. E sim, eu sei que a piada foi meio pesada, desculpa, gente. Mas enfim, agora é a hora que vamos ver a máscara daquele jornalista Luke Evans cair por terra, quando ele estava indo para casa levando flores para sua querida esposa, como se fosse, entre aspas, um marido bom. Percebemos que essa tal mulher estava morta e tudo que sobrou dela foi um braço decepado que ele ficava abraçando como se fosse dele, praticamente sua esposa naquele braço. Um traço de psicopatia claríssimo, pelo amor de Deus. Esse sim é o mal encarnado. Não tem como chamar o Jack como uma pessoa ruim comparado a esse cara. Ele colocava fotos de todas as prostitutas que ele matou na sua parede, incluindo a sua mulher, que tinha se tornado uma prostituta e descobriu isso. Olhem só que motivação bosta! Ele queria só, no máximo, matar as prostitutas por causa que a sua esposa também era uma. Porém aqui só vai de mal a pior. Quando ele foi escolher a sua próxima vítima, ficando praticamente maluco só de saber do fato que tem outras prostitutas no mundo, foi aquela mesma garota que o Jack tinha ajudado um pouquinho mais cedo agora. E quando isso aconteceu, ele, além de deixá-la totalmente inconsciente, falou que arrancando os órgãos impuros das prostitutas, ele estaria mostrando a verdadeira face delas para o mundo e purificando elas, meio que deixando elas boas, como se fosse um mandado de Deus dele. Ele mesmo falou que ele estava fazendo um favor purificando o mundo, fazendo isso com elas, pelo amor de Deus. Esse aí sim chegou no nível onde nem o Kira conseguiu alcançar. Mas antes que acontecesse toda essa bagunça dele matar a garota, o nosso Jack encontrou ele e estava esperando em sua casa no meio do escuro, vendo o que ele estava fazendo e com certeza faria algo com ele. Tanto até que falou, não é o que eu estou fazendo, é o que eu vou fazer com você. Eu fiquei, caramba, esse é o Jack que a gente conhece. Por causa que o original tem zero habilidades, zero inteligência e não é útil para nenhum tipo de batalha. Ao contrário, o nosso que a gente conhece cortou o braço dele com um fio de nylon super cortante, aqueles mesmos que ele utilizava no meio da batalha contra o Hércules. E deu para perceber pela expressão do nosso que ele não gostava muito das coisas que o Jack Estripador fazia ali com todas as mulheres prostitutas, provavelmente por uma imagem da sua mãe. Mas a cena que me deu tanta agonia foi ele enfiando a faca bem devagarzinho na testa do original, como se fosse para perfurar o crânio enquanto ele ainda estava vivo. Eu senti que aquilo tinha sido diretamente na minha testa, mesmo sem ter a tradução dessas páginas. E quando tudo aquilo passou e ele viu as cores verdadeiras do Sr. Jack o Estripador na hora da morte e ficou todo feliz, vem a segunda cena favorita. Aquela menina, a Sofia, que eu descobri o nome dela, estava sã e salva com dinheiro junto com uma carta, falando que estava agradecido pelo presente que ela deu. O Senhor Anônimo, esse era o nome que ele estava usando atualmente. O que revela, pelo menos pra mim, ao contrário do que vocês estão pensando nos nossos comentários, o Jack é sim uma pessoa boa.
ele nunca se mostrou ruim. Só foi dado assim por causa que o Randall apresentou ele como Jack o Estripador, por causa que o próprio quis se chamar desse jeito, porque ele matou a sua mãe, que era uma prostituta, e assumiu a identidade do original. Obviamente, ele queria ver as cores daquele cara na hora da morte, mas ele também queria salvar aquela menina para que não acontecesse algo pior ainda. Revelando então que mesmo que o nosso Jack seja falso, ele é bem melhor do que o original, que era 100% psicopata e muito pior. E essas aqui foram as minhas primeiras impressões desse capítulo do Jack o Estripador. E caso você queira saber quando vai sair a tradução, entra no nosso server do Discord. Estamos sempre postando lá primeiro, antes de chegar no YouTube. Então entre lá e venha aproveitar junto com a gente.